Se liga, meu povo, que agora é hora de carregar informação. Meu nome é Ana Lúcia e hoje vamos falar sobre Bruce Lee. A história de Bruce Lee. Bruce Lee foi um grande cineasta, filósofo e dançarino que ganhou destaques no mundo dos cinemas devido às suas habilidades em artes marciais. Mas como foi a história de sua vida? Quem eram os pais de Bruce Lee? Sua mãe chamava-se Gracie Ho e seu pai Lee Hong-shu. Como se conheceram? Gracie era muito jovem quando se interessou por ópera chinesa e foi assim que conheceu Lee Hong-chun, que na época atuava como ator e cantor. Os dois se apaixonaram e casaram mesmo contra a vontade do pai de Gracie. O casamento aconteceu quando Gracie já tinha a idade de 24 anos, no ano de 1931. Em 23 de novembro de 1939, Gracie e Lee Hong-jun já tinham seu filho Peter Lee e mudam-se provisoriamente para São Francisco, nos Estados Unidos, pois eles estavam fazendo uma turnê de ópera cantonesa pelo país. Nesse mesmo período, Gracie trabalhou no Mandarim Teatro de São Francisco e no dia 27 de novembro de 1940 nasce então Bruce Lee. 3 meses depois de seu nascimento e com o fim da turnê, a família retorna para Hong Kong. Bruce tem mais 3 irmãos, Robert Lee, Agnes e Poeble. Na infância, Bruce se envolvia em muitas confusões, então seus pais decidiram matriculá-lo em aula de artes marciais para descarregar a sua energia e raiva. E foi assim que Bruce conheceu então o mestre Ip Man, que o ensinou a lutar o Wing Chun. Depois de um ano de treinamento de Wing Chun, a maioria dos alunos se negaram a treinar com Bruce, pois ficaram sabendo da sua ascendência mista. Na época, os chineses eram contra o ensino de suas técnicas a artes marciais a não asiáticos. No entanto, como Bruce era o aluno que mais se destacava nas aulas de Ip Man, Ip decidiu então dar aulas particular para Bruce. No ano de 1953, Bruce vence o torneio interescolar de boxe de Hong Kong e ainda teve um tempo de participar de um campeonato de dança mais conhecido como Cha-Cha-Cha, saindo como vencedor. Em abril de 1959, os pais de Bruce decidem mandá-lo para os Estados Unidos para ficar na casa de sua irmã Agnes, que na época já era casada, pois ele havia se envolvido em uma briga com escolas rivais de artes marciais. A luta teria acontecido em cima de um telhado. Bruce espancou seu oponente, levando os pais do jovem a fazer um boletim contra ele. Como não tiveram outra alternativa, os pais de Bruce o mandou para os Estados Unidos e foi assim que ele terminou seus estudos em Seattle. Em seguida, cursou teatro, filosofia na Universidade de Washington e abriu a sua primeira escola de artes marciais. E foi nessa época que ele conheceu então sua esposa Linda Emery. O casamento aconteceu no dia 27 de agosto do ano de 1964. Um ano depois de casados, nasce seu primeiro filho, Brandon Lee. Em 1969, nasce sua filha Shannon Lee. No mesmo ano, Bruce foi convidado para fazer uma demonstração de Kung Fu em Los Angeles, chamando assim a atenção de um produtor de cinema que o convidou para fazer um seriado chamado Besouro Verde. Seu personagem na série foi o de Kato, o parceiro do protagonista. A série durou apenas um ano, e com o cancelamento, Bruce voltou a dar aulas de artes marciais, ensinando um novo estilo de luta que ele mesmo havia criado, o Jeet Kune Do. Na época, chegou a treinar muitos artistas de Hollywood. Entre eles estavam Steve McQueen. No ano de 1971, Bruce assina um contrato onde será o protagonista do filme O Dragão Chinês, que foi um sucesso absoluto de bilheteria, e logo em seguida, em 1972, lança o filme A Fúria do Dragão. Devido ao grande sucesso, Bruce resolve comprar uma produtora e produzir seus próprios filmes, com roteiro, coreografia para cenas de lutas e ainda atuar, lançando o filme O Voo do Dragão, que contou com a participação do então campeão de karatê Chuck Norris. A cena das lutas entre os dois foi um marco na história do cinema. No mesmo ano, Bruce deu início a mais um filme chamado Operação Dragão, que contou com a participação de Jack Chan, que na época trabalhava como dublê de Bruce. O filme Jogo da Morte estava sendo produzido no ano de 1973. Filme esse que Bruce já tinha gravado mais de 100 minutos, mas infelizmente não pôde ser concluído pelo astro devido à sua morte repentina. O filme foi concluído 5 anos depois pelo diretor Robert Close, que trabalhou com Bruce no filme Operação Dragão.
Robert fez um novo roteiro e utilizou dublês e montagens para concluir o filme. Bruce morreu no dia 20 de julho de 1973, aos 32 anos. Meses antes de sua morte, Bruce apresentou alguns problemas de saúde, onde chegou a desmaiar durante as gravações do filme Operação Dragão. Foi levado para o hospital queixando-se de dores de cabeça e chegou a ter até algumas convulsões. Os médicos da época disseram que seus sintomas eram de um edema cerebral. Bruce ficou internado e, assim que recebeu alta hospitalar, retornou às suas rotinas diárias de treinamentos, dietas rigorosas e a trabalhar em seus filmes. No dia de sua morte, Bruce voltou a reclamar de dores de cabeça, mas como Bruce era muito ocupado, não deu muita importância para os sinais que seu corpo lhe estava enviando e seguiu com seus compromissos. Foi para Hong Kong se encontrar com o produtor Raymond Shaw para discutir sobre o lançamento do seu próximo filme. Depois dessa reunião, Bruce teria se encontrado com a atriz taiwanesa Betty, que na época foi apontada como amante do astro. Bruce morreu no quarto de Betty, que relatou que por volta das 7h30 ele havia reclamado de dores de cabeça e ela o teria o medicado com um remédio chamado Equagese. Ele deitou em sua cama para descansar e, como não acordava, Betty foi ver o que havia acontecido e percebeu que ele não reagia, chamando assim Raymond Shaw para ajudá-la. Os médicos também foram chamados, mas já era tarde demais. Na autópsia que foi realizada no corpo, não encontraram nenhum ferimento externo, mas o cérebro de Bruce estava muito inchado. Os médicos da época disseram então que ele sofreu outro edema cerebral por alergia ao Equagese. Mas recentemente uma nova tese sobre o que teria provocado a morte do astro surgiu na mídia. A viúva Linda Lee revelou que Bruce tomava de 8 a 9 litros de água por dia. E segundo os médicos, tudo que é demais mata, incluindo água. A pesquisa mostra que ele teria morrido de hiponatremia, que é uma baixa concentração de sódio no sangue que pode ser causada por muita água ou fluido no corpo. Essa é a mais nova teoria que cerca a morte misteriosa de Bruce Lee. A cerimônia de despedida de Bruce Lee foi realizada duas vezes, uma para seus fãs se despedirem e outras para familiares mais próximos, contando também com a presença de amigos, como Chuck Norris e Steve McQueen. Bruce deixou uma herança de mais de 10 milhões e um legado que jamais será esquecido. E assim, encerramos o vídeo com uma frase criada pelo próprio Bruce Lee, rei das artes marciais. A chave da imortalidade é viver uma vida que vale a pena ser lembrada. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu like que esse é o primeiro de muitos vídeos que vem por aí.